Começar? Pode começar, eu comecei a gravar já, tá bom? Então tá, vamos lá. Bom, pessoal, boa noite a todos. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo do livro A Alma da Matéria, da Marlene. Esse livro, a gente parou naquele item terapias e recursos terapêuticos. Esse item é um item que citou vários tipos de terapias, inclusive espirituais. Na aula passada, a gente pormenorizou o tema homeopatia. Hoje nós vamos falar de cirurgia espiritual e provavelmente na semana que vem nós vamos falar sobre meditação, sobre prece, né? Então, estamos fazendo aí várias terapias individualizando. Bom, o que a gente tem para falar aí sobre cirurgia espiritual? A primeira coisa é a gente dar uma revisada na literatura médica. Será que existe alguma coisa na literatura médica sobre esse tema, científica, né? E aí a gente foi fazer algumas pesquisas. Esse autor aqui, que é esse Sidney Greenfield, esse autor, ele tem três trabalhos, na verdade, que a gente achou, conseguiu levantar, até o Thiago me ajudou a levantar a bibliografia, mas ele é um autor que os trabalhos dele são de 87, o outro é de 91, são trabalhos mais antigos, publicados em revista indexada, tudo, mas que vão falar de uma maneira geral, principalmente explicando. Ele é um antropólogo, ele vai explicar como que funciona o espiritismo, como funcionam as cirurgias espirituais, até em terreno de Umbanda. Ele vai falar sobre até a relação política que isso leva, os curandeiros, o poder que os curandeiros têm. Então, ele faz um compilado geral. Ele não estuda mesmo o fenômeno em si, embora ele levante as questões que o fenômeno da cirurgia espiritual levanta em todos nós, que nós vamos tentar entender hoje. Mas ele não faz um estudo aprofundado. Outros trabalhos também, eles vão focar muito na questão da mudança dos hábitos das pessoas, na questão filosófica. Eles falam de várias curas, então ele não vai se focar só na questão da cura da cirurgia espiritual. Esses trabalhos, por exemplo, são exemplos, um dessa Emily Pierini e o outro de uma brasileira, também todos publicados em revistas indexadas, né? Lógico que a gente não sabe o valor o impacto dessas revistas, são revistas, a princípio, que eram desconhecidas para mim, mas foram publicados e vão levantar exatamente isso. A questão da fluidoterapia, fala até alguns de desobsessão, mas eles não focam em cirurgia espiritual. Bom, vamos lá. O que a gente achou de cirurgia espiritual mesmo? Um artigo que foi publicado na revista da Associação Médica Brasileira em 2000, por essa autora aí, Almeida, esse autor, e esse sim, um trabalho que vai focar só em cirurgia espiritual. E esse trabalho, ele acompanhou o médium João de Deus nas suas curas, lá em Abadiana. O que eles fizeram no trabalho? Eles pegaram 10 casos de pacientes que foram operados lá pelo João de Deus e fizeram um segmento. Como que foi feito esse segmento? Eles acompanharam as cirurgias, pegaram o que foi tirado do paciente durante a cirurgia espiritual, então, raspagem lá de um tecido mamário, raspagem de lesão ocular, retirada de nódulo da garganta. E eles pegaram esse material e levaram para um patologista. Tanto que o trabalho é Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e a Faculdade de Patologia lá da Federal de Juiz de Fora. E fizeram uma análise desse material. Bom, segundo os autores, qual que foi o objetivo do trabalho? E aí ele coloca aí para a gente, que a gente está vendo aí. Objetivou-se principalmente avaliar a veracidade e a realização de cirurgias em si.
com ênfase na analgesia e asepsia. Então, eles quiseram ver, primeiro, se a cirurgia é de verdade, se não é uma encenação. Sei lá, estourar um saquinho de ketchup e vazar como se fosse sangue, fingir que está fazendo uma cirurgia e, na verdade, a pessoa é combinada com o médium. Eles queriam saber se era charlatanismo. Esse foi o principal objetivo. O segundo objetivo foi tentar entender, lógico, né? Como que pode o João de Deus ir lá, cortar uma pessoa, enfiar um instrumento dentro do nariz, raspar o olho da pessoa e a pessoa não sentir nada. E mais, cortar, tirar um pedaço e não ter infecção. Então, eles tentaram, através do estudo, entender o que estava acontecendo. Aqui, eles fizeram um sumário dos casos acontecidos. Dos 10 casos que eles avaliaram a patologia, eles conseguiram depois perguntar como que as pessoas estavam em 6 deles. Outros 4 sumiram. E aí, de uma maneira bem básica, que é o que a gente vai trazer aqui, as conclusões do estudo. Então, o que eles concluíram fazendo essa avaliação? As cirurgias e os materiais extraídos são reais, ou seja, não é charlatanismo, não existe encenação, realmente se corta mesmo, tá? Não há utilização de técnica asséptica ou anestésica, mas não foi detectado nenhuma infecção e apenas um paciente falou que doeu depois da cirurgia, e ainda assim a dor não era muito intensa. Então, pela conclusão, existe alguma coisa que anestesia o paciente que está sendo submetido a uma cirurgia espiritual. E existe alguma coisa que faz não dar infecção, porque não tem asepsia nenhuma os materiais. Como não houve identificação de fraudes, o fenômeno necessita realmente de posteriores estudos para a explicação adequada de como se dá a analgesia e por que não dá infecção. A avaliação da eficácia e os mecanismos de cura, pois as cirurgias em si aparentemente não conduziram a esse resultado, já que usualmente não extraem tecidos patológicos. Então, eles viram que os tecidos que foram mandados para a patologia eram verdadeiros, mas não tinha, a princípio, nenhuma doença. Tirando um da mama que veio como um lipoma, os outros 10 casos vieram tecidos normais. A maioria dos pacientes melhorou. Só que eles concluíram que a causa da melhora não pode ter sido a cirurgia, porque o que tirou não era doença ruim, né? Então, a conclusão que eles tiveram é que precisa entender como que foi feita essa cura desse paciente, ou por que ele melhorou, mas não dá para falar que melhorou por cirurgia espiritual. E a outra questão, que eles também não conseguiram responder, é a questão por que não tem dor e por que não infecciona, tá? Ele levanta uma série de coisas no trabalho, eu deixei postado no grupo. Por exemplo, ele discute a questão do efeito placebo, é bem discutido ali, e ele fala que não dá para a gente saber se foi um efeito placebo ou não, o tipo de estudo não chega a essa conclusão. E para as questões de analgesia, de asepsia, ele fala da possibilidade de ser um efeito psicológico, ou de ter uma liberação de catecolamina, que faz com que a pessoa perca a sensibilidade. Resumindo, pessoal, nesse estudo que a gente viu, que é o único que fala só de cirurgia espiritual, não se chegou basicamente a conclusão nenhuma. Então, a ciência, a gente pode dizer, tá, pelo estudo, que não comprova benefício na cirurgia espiritual. Mas ele deixa claro que a cirurgia espiritual, essa cirurgia do João de Deus, com corte, nos casos estudados, não causou mal ao paciente. O paciente, ele não se sentiu mal com esse procedimento aí. Eu vou dar uma paradinha, porque a gente vai passar para uma outra parte aqui.
E aí eu quero já pegar aqui vocês e falarem. Dentro desse estudo aí que a gente viu, alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida aí dessa apresentação, da metodologia? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse estudo aí de um segmento de casos, né? Uma série de casos aí. Ok, pessoal? Ó, então, agora, assim, se quiser, depois a gente pode voltar nesse assunto aí do estudo científico, tá? Mas vamos deixar claro essa questão. O estudo científico, ele não comprovou que a cirurgia é benéfica. Ele não entendeu por que que a pessoa não tem dor e não pega infecção. Mas ele falou que a cirurgia, o corte lá que se faz, é verdadeiro, ok? Não é um charlatanismo. Isso baseado no estudo que foi feito lá com o João de Deus. Bom, pessoal, da parte espírita, o que a gente poderia dizer, tá? Vamos entrar aqui, então, na parte espírita, visto essa parte científica. As cirurgias espirituais, todos nós temos algum conhecido que fez, ou muitos de nós já passamos por cirurgias espirituais. E dentro do meio espírita, não é raro a gente ouvir falar de cirurgia espiritual, né? Nós, como médicos profissionais da saúde espírita, a gente tem que estar ambientado nesse tema. Por que a gente tem que estar ambientado? Para saber o que é válido, o que não é, para recomendar para os nossos pacientes. Nós precisamos ter uma base sobre isso. Tá? E eu vou trazer aqui para vocês uma experiência de 3 casos. O primeiro caso aconteceu comigo. Foi uma cirurgia que eu fui fazer num paciente que tinha uma hérnia de disco, tinha muita dor, há 6 meses com muita dor. Quando chegou no dia da cirurgia dentro do centro cirúrgico, ele falou, doutor, não está mais doendo. Eu até tentei convencer ele a não operar. Mas ele falou, olha, eu fiz uma cirurgia espiritual 15 dias atrás e desde então eu não sinto nada. Mas eu quero fazer a cirurgia, porque se essa dor voltar, não sei o que eu sou capaz de fazer. Nós operamos ele, foi tirada a hérnia, foi feita a cirurgia, fomos no lugar e a hérnia não estava mais lá. Esse paciente tinha uma hérnia de disco extrusa grande, a gente foi lá no lugar e a hérnia sumiu. É coisa que a medicina não tem justificativa, um paciente que tem um exame de ressonância, uma hérnia extrusa grande, sumir. Então, nesse caso específico, foi esse caso desse paciente, que eu tive a oportunidade de ver, a cirurgia espiritual que ele fez foi um sucesso total, porque o paciente tinha uma hérnia, tinha dor, tinha exame comprovando. Nós abrimos, fizemos ali uma verificação geral e não tinha mais nada. Então, ele fez uma cirurgia espiritual que funcionou. O segundo caso da noite é um colega que eu tive a oportunidade de acompanhar, inclusive lá do Kardec. Sentia fortes dores que saía da cervical e ia para o braço. Essas dores não melhoravam. E eu falei para ele, olha, você fez a ressonância, tem uma hérnia de disco, já tentou de tudo. Não melhora, vamos operar. Ele não quis operar. E foi feita uma cirurgia espiritual e ele melhorou. Depois de um tempo, as dores voltaram. Agora irradiava para os 2 braços. Foi feita a ressonância e ele agora, ao invés de ter uma hérnia, ele tem 3. Apareceram 2 novas hérnias. Muita dor, propus a cirurgia, ele não quis operar e fez novamente a cirurgia espiritual. E ficou bem. Ele está bem até hoje. Esse caso é um caso que a gente pode falar que a cirurgia espiritual teve um sucesso parcial. Por quê? Porque a pessoa melhorou da dor, mas ainda tem a doença. Ele não ficou curado do problema. O terceiro caso é um caso fatídico. É um caso muito ruim. Ele aconteceu lá no Rio de Janeiro, em 1996.
E conta lá esse jornal Estadão, mas tem na revista Veja também, que um paciente sentindo fortes dores, procurou o hospital, não melhorou, fortes dores na coluna, foi no centro de cura desse médium. Esse médium era muito famoso à época. Lá chegando, o médium levantou a camiseta dele, ele sentiu entrar um objeto perfurante na coluna dele. Daquele momento em diante, ele perdeu a força e o movimento das pernas. No laudo pericial, esse caso foi parar, logicamente, caso de polícia, justiça, no laudo pericial ele teve um infarto da medula na altura da 10ª vértebra torácica. Então, essa cirurgia levou ele a um dano muito maior do que ele já tinha. Então, foi uma cirurgia totalmente mal sucedida, né, uma falha trágica. À época, esse médico foi condenado, pagou indenização, paga até hoje pensão. E lá nos registros da internet conta que esse médium, estou falando médico, mas é médium, ele não era médico, ou não é médico, ele é médium. Esse médium, à época, era muito rico, andava de carro importado, tinha casa em Miami. Então, era um médium que ganhava muito dinheiro nas cirurgias espirituais que fazia. Então, o terceiro caso da noite é um caso realmente muito trágico, uma falha total do tratamento da cirurgia espiritual. Então, diante disso que a gente está falando, nós precisamos fazer a seguinte avaliação, pessoal, nós que estamos aí estudando as cirurgias espirituais. Será que vale a pena fazer uma cirurgia espiritual? Porque a gente tem o caso muito bom, que a pessoa fica curada, o caso mais ou menos que melhora, mas ainda tem a doença, e tem caso que é péssimo. Fora os casos que não faz efeito nenhum, né? Mas tem casos que é trágico, acontece o pior para o paciente. Então, para a gente entender o funcionamento da cirurgia espiritual, é interessante a gente fazer um embasamento do que a literatura espírita fala, até para a gente saber se existe, né? Porque a gente viu pelo trabalho científico que não dá para comprovar que a cirurgia espiritual foi a causa da cura dos casos estudados ali. A literatura espírita, ela, em Allan Kardec, ela não traz nada de cirurgia espiritual, mas Kardec traz toda a base das curas. Então, tudo que a gente vem estudando na nossa AME, as terapias, vem tudo de Kardec, mas ele não cita cirurgia espiritual na obra dele. O Pentateuco de Kardec, a Revista Espírita, não tem cirurgia espiritual. Só que nós vamos achar na literatura que vem depois de Kardec, especialmente aqui nesse livro aqui do Divaldo, Trilhas da Libertação, uma história muito ilustrativa para a gente das cirurgias espirituais. Esse espírito que faz aí, que conta essa história para a gente, é o espírito do Manuel Filomeno de Miranda. É um espírito profundo estudioso de obsessões. E ele vai trazer o relato de que a equipe dele lá, que ele acompanha, inclusive o Bezerra de Menezes, eles são chamados a ajudar um centro na Terra. Fala lá que é um centro, uma grande capital brasileira, e lá chegando a equipe espiritual, olhando por essa visão maior, ela percebe que o clima da casa, o ambiente da casa não era bom, que era um ambiente pesado, tenso, né? E logo à entrada da porta do centro espírita, ele viu uma fila de pessoas aguardando as cirurgias espirituais. Lá, os ajudantes do médium, que faria a cirurgia espiritual, estavam cobrando dos pacientes uma ficha lá, um valor, justificando que os instrumentais que eram usados eram caros, e que era justo que a pessoa ficasse curada da cirurgia, ela ajudasse a pagar o tratamento. Assim que eles chegaram, eles foram recebidos lá pelo protetor da casa, que falou, olha, Filomeno, de Miranda, aqui está se privilegiando
a mediunidade cura os verdadeiros preceitos espíritas. Estão deixando de lado os preceitos espíritas. E ele contou que quem fazia as curas era um médium de cura, que era o Davi. O Davi, ele reencarnou com o intuito de ajudar as pessoas. E no começo foi assim mesmo. Ele vinha ajudando as pessoas, só que com o tempo, como ele fazia muitas curas e começou a ganhar muito dinheiro, ele começou a ter desvios de personalidade, tanto para o lado do alcoolismo, desvios da sexualidade, autoexaltação. Então, o Davi, ele passou a sofrer um processo muito sério de obsessão, porque ele vinculava o seu pensamento ao pensamento de espíritos ruins, ou espíritos que se afinizavam com ele. Quem fazia as curas para o Davi é um médico da Segunda Guerra Mundial, que desencarnou em um processo muito ruim de obsessão também. Porque lá na época da Segunda Guerra Mundial, esse médico, ele fez muito aborto, até para ganhar dinheiro. Então, ele passou a cobrar esses pacientes que ele prejudicou, as mães, os filhos que foram abortados, quando ele desencarnou, vieram cobrar dele. E quando ele conseguiu se melhorar dessa região do umbral, ele veio a combinar com o Davi. Falou, Davi, você reencarna com o dom da mediunidade de cura, eu vou ficar aqui no plano espiritual e eu vou fazer as curas para você, já que ele tem o dom, a técnica de se fazer cirurgias espirituais. Então, ele ficou lá como espírito e fazia as curas para o Davi. Assim que o Davi chegou no centro, o Dr. Hermann Grass, que é o médico alemão lá, o espírito, incorporou no Davi e pediu que viesse o primeiro paciente lá para fazer a cirurgia espiritual. A espiritualidade, o Manuel Filomeno de Miranda, ele conta que, devido ao ambiente ruim da casa, a gente via lá os obsessores do Davi, rodeando ele, o ambiente da casa espírita não era bom. Só naquele momento, a espiritualidade conseguiu fazer a defesa espiritual para o sucesso das cirurgias que iriam ser feitas. Então, ele fala que distendia uma lâmpada, como se fosse um laser, telas magnéticas, e essa proteção espiritual feita pelos espíritos bons é que permitia que a cirurgia não sangrasse, não infectasse e que as pessoas não sentissem dor. Assim que incorporou, o Dr. Hermann já chamou o primeiro paciente. Ele já, pela visão espiritual, viu que era um nódulo na mama superficial, mas que isso facultaria a ele uma grande exibição cirúrgica. Ia ser uma cirurgia daquelas. Ele chamou a paciente, tirou meio que bruscamente a roupa dela e pediu que ela fizesse um pensamento que seria curada. Passou o bisturi na pele, com a mão grotescamente, mas habilmente, ele foi lá e tirou esse nódulo. Com a própria mão, ele fez um processo de fechamento da ferida, esparadrapou, pegou aquele nódulo que ele tirou e entregou para o paciente. Falou, olha, leva para o patologista para mostrar que eu te curei. Nesse dia, foram outras 80 cirurgias espirituais. O Filomeno de Miranda estava acompanhando tudo ali pela visão espiritual. E ele conta no livro. Ele fala que a maioria são tentames de cura do que cura verdadeira. E que, embora fosse possível, não foi feito naquele nenhum caso naquele dia de cirurgias difíceis e lugares complicados, embora fosse possível fazer. Acabada a sessão, o Filomeno de Miranda foi acompanhar o Davi, para saber como que o Davi, qual que era a vida do Davi, o que eles iam fazer para tentar melhorar essa situação. O Davi, que era o médium, né, a essa época era casado, tinha 2 filhos, saiu pelo século, à noite ali do centro, seguido ali pelos seus bajuladores do plano físico,
e também seguido pelos espíritos obsessores, os espíritos brincalhões, que estavam ali com ele para aproveitar das mesmas coisas que ele. E altas horas da noite, eles foram fazer uma farta refeição num chique hotel da cidade. E o Davi termina tristemente a noite, alcoolizado e aos beijos com outras duas moças. Então, o painel mental do Davi, a gente percebe que era uma coisa muito ruim, dando abertura para esse processo de obsessão. O que foi feito para tentar a cura do Davi? A cura foi tentada através do processo de desobsessão, que vai ser um tema do nosso bate-papo na AME. Nós vamos ter lá dentro dos temas de terapia, de recursos terapêuticos, nós vamos ver que um dos temas é exatamente desobsessão, porque tem o potencial de melhorar o paciente. Mas o Davi, ele foi recolhido durante o sono, né? O espírito dele foi recolhido. E aí os mentores espirituais da casa, junto com a equipe lá do Bezerra de Menezes, eles tentaram doutrinar o Davi. O Dr. Herman participava também dessa doutrinação, que era o espírito de cura. Mas o Davi não aceitava os conceitos da espiritualidade. Ele foi irredutível e não mudou o jeito de ser. Continuou esbanjando dinheiro, continuou nos vícios, continuou desfrutando dos prazeres da sexualidade, ele não mudou nada. O Dr. Herman, espírito, percebeu que ele estava no caminho errado. Que ele, para fazer as curas, ele precisava de ajuda espiritual. E que as curas não eram feitas por ele, e sim por Deus, pela espiritualidade protetora. E ele parou de querer, entre aspas, né, gente, no nosso linguajar, querer dar uma de bom nas cirurgias. Porque ele, na verdade, era só um meio de cura. E ele mudou o comportamento dele, até porque ele é de espírito, então ficava mais fácil para ele fazer o entendimento. O Davi não. Bom, como o Davi não quis mudar de atitude, chegou um momento que a diretoria da casa, a diretoria espiritual, convidou o Davi para deixar o centro. O Davi foi mandado embora do centro. E ele ficou muito bravo. Né? Você imagina, o centro era lotado, vinham caravanas de ônibus, centenas de pessoas para fazer a cura com o Davi. E, de repente, ele já não tinha mais um centro para fazer as suas curas. E aí ele não teve dúvida. Ele montou o próprio centro de cura. E aí, meus amigos, os problemas começaram a acontecer. Porque como não tinha proteção espiritual, começaram a ter dor na cirurgia, pouca cura, sangramentos, casos de infecção. Chegou um momento que o Davi estava com um padrão vibratório tão ruim que ele já não conseguia mais se comunicar com o Dr. Herman Grass. Ele já não tinha mais a sintonia do Dr. Herman. O Dr. Herman já não conseguia mais incorporar ele para fazer as cirurgias espirituais. Então, espíritos brincalhões incorporavam Davi e imitavam o trejeito do médico, né, alemão, o sotaque alemão, o trejeito, e faziam esses espíritos que não têm a menor capacidade as cirurgias. Olha o perigo disso. Chegou um momento, meus irmãos, que o Davi se sentia perseguido, e era mesmo, até pelos espíritos obsessores, e ele andava armado. Numa noite, ele se desentendeu depois de estar alcoolizado com outro rapaz, e esse rapaz o agrediu. Ele, no momento que ele foi tirar a arma para matar o seu opositor, ele sofreu um infarto fulminante e morreu ali na hora. Né? A espiritualidade conta que essa morte do Davi foi programada e para que ele não piorasse a sua condição espiritual, né? Porque além de todo o problema que ele vinha fazendo na Terra, com a mediunidade, com os efeitos da mediunidade sem a proposta espírita, ele viraria um homicida.
e que a ajuda que ele fez a tantas pessoas num período que ele ajudou com as cirurgias, a espiritualidade teve também a condição de trazer ele de volta e evitar que se piorasse mais a condição dele. Então, esse livro, ele conta essa história, e vale a pena a gente ler, porque, lógico, tem muito mais detalhe, né, gente? Mas ele traz uma história para a gente que esclarece muito os problemas que a gente vê, né? Ele faz a gente entender por que às vezes a mediunidade dá certo, por que às vezes não dá certo, como que funciona esse processo. Então, é uma historinha curta, mas que vale a pena ser contada, tá? Então, agora a gente vai tentar começar a responder algumas perguntas aqui, tá? A primeira pergunta vai ser: existe cirurgia espiritual? Aqui a gente está colocando aqui uma foto aqui do João de Deus. Se vocês olharem aí, ele está introduzindo aí uma pinça, provavelmente um Kelly, alguma coisa, dentro do nariz de uma pessoa. Olha o tamanho aqui do objeto introduzido, né? A gente consegue ver aqui. Isso a gente tem muito lá na internet, no YouTube. Quem tiver curiosidade, ver vídeo da cirurgia, o João de Deus cortando. Tem vários médiums lá, não é só o João de Deus, né? A gente sabe que são vários médiums de cura, mas ele, no fim, acabou sendo o mais famoso aí. Então, eu quero fazer uma pausa aqui com vocês, meus amigos, e a gente fazer a primeira perguntinha da noite aí, se existe cirurgia espiritual. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vi que o Tiago comentou aqui, estou lembrando desse caso, que a gente operava junto, né, Tiago? Verdade, Rogerinho. É. Verdade. Alguém quer comentar alguma coisa desse que foi exposto, ou do trabalho científico, ou dessa parte aí desse Trilhas da Libertação? E a pergunta: existe cirurgia espiritual? Vamos lá, pessoal. Rogério, sobre o trabalho, na verdade, é um relato de casos, né, uma sequência de casos, e que realmente não comprova nada, né, assim, só traz algumas, assim, mais questionamentos, né, na verdade. Sim. Mas não traz nenhum esclarecimento, e também não compreende, assim, a realidade de todas as cirurgias, né? Porque foram aqueles 10 casos específicos, né? Lá ele comenta também o que nós vamos comentar da cirurgia com corte, a cirurgia sem corte, mas também o que você falou, o trabalho não ajudou em nada a gente, digamos assim, né? Se a gente for pensar do lado científico, nós ficamos na mesma com esse trabalho, né? Não mudou nada para a gente. Rogerinho, acho que é interessante só notar, assim, para que a espiritualidade superior vai se utilizar de uma cirurgia espiritual? Qual a finalidade? Entendeu? A finalidade é para ensinar o médium que está ali, às vezes uma expiação que ele tem que enfrentar, sabe, em termos de ser famoso, vaidade, oferecimento de vaidade, ou às vezes, de repente, é um ensinamento para a pessoa que está recebendo a cirurgia espiritual. Qual é a finalidade de ter esse instrumento ali, entendeu? Se é que existe ou não, né? A gente não chegou nessa conclusão cientificamente. E assim, cientificamente, na verdade, não existe mais nem justificativa para se fazer uma cirurgia que seja invasiva, né, assim, com instrumentos que você corte, retire, sem você utilizar o que a gente tem de substrato de ciência mesmo, né, que seria a asepsia, as técnicas cirúrgicas, né, porque isso daí estaria, assim, ao meu ver, até contra o espiritismo, porque no espiritismo a gente se utiliza das coisas, do avanço tecnológico que nós temos, assim, né, de conhecimento intelectual, e então você aplicar uma técnica que você já sabe como ser aplicada, né,
e ficar dependendo de asepsia do plano espiritual não faz sentido, né? Então, o amparo da espiritualidade, ao meu ver, ele tem que vir para as questões fluídicas, para as questões que a ciência ainda está avançando, mas na parte material a gente já teve um avanço científico, né, que não tem por que a gente utilizar somente a parte espiritual, porque a gente sabe que nas cirurgias, né, todas as cirurgias, nos procedimentos, a gente tem a espiritualidade amparando, né, enfim, mas assim, não ignorar a parte científica do conhecimento que a gente tem até hoje e deixar tudo na mão da espiritualidade, né, não faz muito sentido isso. Ó, vamos dar sequência aqui, que a gente vai poder abordar esses dois fatos, tá? Mas a cirurgia espiritual, como a gente viu, é uma opção de tratamento. Tem casos de cirurgia espiritual que a pessoa vai obter uma cura que ela não conseguiria com uma cirurgia tradicional, né? Ela vai conseguir essa cura de uma maneira que, digamos assim, a gente não teria acesso ainda com o nosso conhecimento científico, tá? E a outra... Todas as cirurgias espirituais, elas não necessariamente precisam ter o corte, né? Assim, Isso aí é uma coisa que a gente vai comentar, tá? Vamos seguir um pouquinho para frente. E o que o Tiago comentou é exatamente isso, Tiago. A gente tem isso como opção terapêutica, tá? Lógico, vai ter a questão do médium, vai ter outras questões? Lógico que vamos. Mas a questão terapêutica é uma possibilidade, uma janela de tratamento. Ó, vamos seguir, então, um pouquinho aqui, que a gente vai falar tudo isso, tá? Então, a questão da cirurgia espiritual. Existe cirurgia espiritual, lá no trabalho científico, mostrou que é uma cirurgia, essas avaliadas de corte, que é feito o corte, tá? Então... ali pelo trabalho científico é feito o corte. Chamar isso de espiritual pelo trabalho científico não tem muito sentido, porque o cara vai lá e corta, entendeu? Tirou lá um tecido, que não era tecido doente, na grande maioria, um caso lá ele tirou um lipoma, né, mas ele cortou e tirou o lipoma. Por que que na ciência nós vamos chamar de cirurgia espiritual? É que nem eu, que não sou médium, ir lá cortar uma pessoa aqui em casa, tirar esse lipoma e mandar analisar. É uma cirurgia, né? Então, no trabalho científico, ele não fala nada sobre isso. Só que espiritualmente, gente, a gente tem que ter essa concepção. Nós somos espíritas. Nós baseamos o nosso entendimento a partir do conhecimento que foi construído pelos espíritos superiores, e esse conhecimento, ele passa pelo cunho dos médiuns que fazem a psicografia. Esse médium que faz a psicografia desse livro é o Divaldo Pereira Franco, é um médium que a gente não precisa duvidar. Ele não vai escrever besteira ali, né? Então, nesse livro, fica óbvio, fica claro para a gente que a cirurgia espiritual existe, tá? Então, nós, como espíritas, nós temos que acreditar nesse processo de cirurgia espiritual. Então, a primeira pergunta da noite, nós vamos responder que existe sim. Tá? Quem quiser dar uma lida no livro, tudo, mas tem várias literaturas que falam sobre isso no Espiritismo. Vamos passar para a segunda parte. Como que o Espiritismo explica uma cirurgia espiritual? O Espiritismo, que nem a gente já vem batendo bastante nessa tecla, ele fala que a parte material é sempre a mesma. Ela é formada pelo fluido cósmico universal. Vamos entender na nossa cabeça que é uma partícula muito pequenininha. Essa partícula, ela vai dar a duas condições. A matéria bruta, que é a que a gente tem aqui na Terra, e uma matéria que é etérea, mas que também é formada desse fluido cósmico. Um processo diferente, de vibração, de energia, a gente não sabe dizer, mas é isso que o Espiritismo nos fala. Bom, quando eu vejo o mundo espiritual, aqui eu gosto sempre de trazer o Nosso Lar, né, o livro, o filme é muito, muito legal. Quando eu olho lá no Nosso Lar, que eu vejo
o palácio da governadoria, praças, pessoas cada um com a sua roupa, eu vejo plantas, tudo isso daqui que nós estamos vendo é matéria. E é uma matéria que a gente pode dizer que é uma matéria igual à nossa, porque ela é formada de fluido cósmico universal, mas num estado diferente. Então, meus amigos, o que acontece? A cirurgia espiritual, ela não vai atuar no corpo físico da pessoa. A cirurgia espiritual, quem está fazendo a cirurgia espiritual é um espírito que é um cirurgião espiritual. E ele vai atuar no corpo perispiritual da pessoa. Então, ele vai atuar tanto, por exemplo, no plano espiritual, que ele vai atuar no corpo aqui, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso bem no finalzinho, tá? Porque fala no capítulo também. Mas ele vai atuar no corpo físico da pessoa que está encarnada, no corpo espiritual da pessoa que está encarnada. Então, ele está atuando aqui nessa região, que seria o corpo energético dessa pessoa. Então, a cirurgia espiritual, ela é explicada dessa maneira pelo Espiritismo. Na matéria física, a gente tem as nossas maneiras, e a gente já discutiu, né? Desde a fisioterapia, cirurgia, alopatia. E a cirurgia espiritual, o médico, o cirurgião espiritual, vai operar o perispírito do paciente. Só que a gente sabe que é esse perispírito que guia a formação do corpo físico. Então, quando eu vou lá juntar o espermatozoide do pai com o óvulo da mãe e formar lá o embrião, o comecinho, quem guia essa genética do corpo é o perispírito da pessoa. Esse perispírito, ele vai trazer no nosso corpo informações que vão formar a cor do meu olho, o tipo do meu cabelo, se eu tenho um músculo mais desenvolvido, um membro atrofiado, uma doença genética. Ele vai falar lá na minha genética se eu vou desenvolver uma doença tipo um câncer, né? Quem faz essa condução do nosso corpo é o espírito, que molda o perispírito e que vai moldar o corpo físico. Então, como que se dá a cura espiritual? Esse paciente, por exemplo, da cirurgia da hérnia de disco. Esse paciente, ele mandou uma carta lá para o centro do Rio de Janeiro. O centro responde para ele: seu fulano, nós vamos aí na tua casa no dia tal, tal, tal. Você faz uma refeição leve, você faz uma oração, põe uma música calma. Nesse dia, os nossos médicos espirituais vão aí na tua casa, que foi esse caso desse paciente. Então, os médicos espirituais, eles vão lá durante a noite, no sono, e vão consertar o perispírito dessa pessoa. No outro dia, a pessoa acorda, ela está, às vezes, com uma dorzinha, o outro urina um pouquinho de sangue, dependendo da área do corpo que foi mexida, o outro sente um mal-estar físico. A atuação do perispírito curou o corpo físico. Quando a gente faz a desobsessão do espírito, o espírito obsessor, ele está imantado no perispírito do paciente, da pessoa encarnada. Quando faz a desobsessão, tira-se o espírito do perispírito do encarnado, o que o paciente apresenta? Uma melhora absurda, né? Então, esse processo de cirurgia espiritual, ele vai atuar no corpo espiritual. Como se dá essa cirurgia espiritual? Essa cirurgia espiritual, ela se dá através de uma substância, que a gente chama de ectoplasma. Essa substância, dotada lá de princípios energéticos, magnéticos, essa substância, o médium de cura, o médium de efeitos especiais, que é aquele que faz materialização, ele tanto doa ectoplasma, como ele tem, vamos colocar aqui, o poder, né, o sexto sentido, de manipular esse ectoplasma. Então, quando ele corta, quando ele abre, quando ele mexe, quando ele tira, ele está lidando com uma substância que nós não conseguimos mexer, que é o ectoplasma. Tudo isso
ajudado pela espiritualidade superior. Então, tanto a cirurgia de corte, quanto a cirurgia que é feita à distância, que é o que a Gabriela estava comentando, são cirurgias espirituais, são considerados cirurgias espirituais. Todas as cirurgias espirituais são boas? Será que eu devo recomendar a cirurgia para todos os meus pacientes? Né? Como que nós espíritas devemos nos portar? Porque a gente viu que um cara foi lá fazer uma cirurgia espiritual e saiu paraplégico. Se alguém vier me recomendar uma cirurgia espiritual, o que eu falo? Não, vai lá naquele médico lá do Rio de Janeiro que foi preso, que teve que sequelou o fulano, vai lá e faz a cirurgia lá. Não podemos falar isso, né? Então, como que a gente faz, meus irmãos, para saber se a cirurgia espiritual é boa ou não? Nós temos que olhar para Jesus. E na recomendação de Jesus, ele fala, porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Cada árvore se conhece pelo próprio fruto. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do coração, tira o mal. Qual que era o painel mental do médium Davi, que é o da história? E aqui, a gente pode fazer um paralelo aqui. Qual que era o painel mental do João de Deus? Os dois faziam curas. Nós vimos pela história do livro e sabemos que o João de Deus curou muita gente, senão não ficava lotado daquele jeito que era lá. Então, a cirurgia espiritual existe e funcionava. Agora, ou funciona. Agora, saber se eu devo fazer ou não, a primeira coisa é saber quem é o médium. Se o médium é um cara prepotente, se o médium tem hábitos de vidas ruins, se ele é um cara que não preza pelos princípios espíritas, eu sei que por trás da mediunidade pode haver espíritos que não são espíritos do bem, que são espíritos brincalhões, que são espíritos que estão ali para tirar proveito daquela condição, que é o que acontecia com o Davi. Então, Davi fez muita cura, mas em determinado momento, por conta da baixa envergadura moral, ele caiu moralmente. E aí ele foi assessorado pelos espíritos que se afinizavam com ele. O João de Deus foi a mesma coisa. Durante anos ele fez o bem. Em determinado momento, foi descoberto as coisas que ele fazia. Porque, embora ele seja um baita de um médium e tenha feito bem, ele é humano e pode errar. Então, o João de Deus não é o espiritismo, ele era um médium de cura, ou ele é um médium de cura, mas ele não representa o espiritismo. Mas também não quer dizer que porque o João de Deus é ruim, é uma pessoa que fez o mal a tanta gente, que a cirurgia não funciona. Então, nós devemos recomendar a cirurgia, gente, para médiums que sejam bons. A outra questão, que é a questão fundamental da cirurgia espiritual, isso é o mais importante. Será que as cirurgias espirituais estão tendo ganho secundário? Porque nós temos que ouvir a recomendação de Jesus. Ele falou lá em Mateus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não proveis de ouro, de prata, nem de cobre em vossos cintos. Gente, a mediunidade é um dom. A pessoa não estudou, não se esforçou, não teve que fazer nada diferente. O Chico Xavier foi médium a vida inteira, nunca cobrou um tostão. Tinha a profissão dele e ajudava centenas de milhares de pessoas. Ele é um exemplo, o Divaldo é um exemplo. Agora, o médium que está cobrando, seja o médium que cobra para fazer livro espírita, para pegar o dinheiro para ele, que faz pintura mediúnica, qualquer tipo de mediunidade não se pode cobrar, porque não é da pessoa, ela é apenas um meio para isso. Então, se está havendo cobrança, eu tô baseando a cirurgia espiritual no material, ao passo que eu deveria basear a cirurgia espiritual no espiritual. Dinheiro é puramente material.
Você vê que o Davi tinha carro importado, casa em Miami, o João de Deus fazendas, o João de Deus tinha um monte de imóvel, tinha arma dentro de casa. Quer dizer, façam um vínculo da história do Trilhas da Libertação, que foi escrito lá em 1996, esse livro. É antigo esse livro, né? Não é um livro atual. E contou a história como se a gente estivesse vendo o que está acontecendo, não só com o João de Deus, mas com muitos médiuns que faziam cura, que eram verdadeiras mesmo, e que acabaram falhando porque ainda são espíritos ruins. Eu vou dar uma puladinha nesse aqui, eu vou passar para esse aqui, ó. O espiritismo, ele tem meios para cura? Lógico que ele tem vários meios. Um dos meios que o espiritismo tem, a gente já discutiu nas outras reuniões, né? Mas vamos discutir com mais detalhes. A fluidoterapia, né? Tanta água frutificada, a prece, o passe, né? O passe, a gente está vendo aqui no passe, ó. Olha o espírito, através do médium passista, passando energia boa, né? A reforma íntima, a desobsessão, o espiritismo tem um monte de cura, tá? Mas o espiritismo, ele reconhece, através desse livro, inclusive, a cirurgia espiritual como um meio de cura. Então, a cirurgia espiritual é uma opção de cura. Ela não necessariamente vai acontecer, por exemplo, num centro espírita. Às vezes tem um terreno de umbanda, tem um médium de cura, esse médium pode fazer cura lá, mas é um meio de cura. O que a Associação Médica Espírita não recomenda? O que a AMB Brasil lá não recomenda? A cirurgia com corte, que cai naquilo que a Gabi estava comentando com a gente. Por que não recomenda a cirurgia com corte? Porque não funciona? Lógico que não. Nós vimos que funciona. Só que ela tem risco. Para que correr o risco com uma cirurgia de corte se eu vi que eu consigo tirar uma doença física com o tratamento sem corte, que nem foi o caso desse senhor da hernia de disco. Então, nós, como espíritas, nós temos que reconhecer que existe a cirurgia espiritual, nós temos que entender como que ela é feita através da cura do perispírito, que resplandece, que vai interferir no nosso corpo físico. Nós temos que entender que esses meios de cura espíritas são muito importantes, mas que a cirurgia é uma possibilidade também. E que não devemos estimular os nossos pacientes a fazer a cirurgia de corte, porque tem risco. Quando for fazer cirurgia espiritual, nós, ou recomendarmos alguém, observar das duas coisas. Se existe cobrança de algum valor, isso está relacionado à materialidade. Isso vai distanciar o médium da espiritualidade. É ruim. E a qualidade do médium. Vou fazer uma pausa aqui novamente. E aí eu quero saber de vocês, meus amigos, como é que tá? O que vocês me falam? Tudo bem? Alguma dúvida? Respondeu, Gabi? Sim, com certeza. Então tá. Rogério, Quem mais? deixa eu fazer um comentário. Fala, Márcia. No livro dos médiuns, no capítulo sobre fraudes, Kardec fala bastante sobre essa questão de observar se o médium tem ganhos financeiros, ganhos de ego, né, de projeção de ego, que isso tem que ser analisado sempre em todas as circunstâncias, para que a gente possa correr da fraude, né? Só para lembrar. Muito bem lembrado. Isso aí, o livro dos médiuns é exatamente isso. É uma orientação para quem é médium, tomar cuidado. Tanto com o que o Tiago comentou, mas por que da cirurgia espiritual? Será que é um desafio do médium? Com certeza é um desafio do médium de cura. Mas quem vai passar pela cirurgia espiritual tem que fazer essa análise. E o espiritismo traz a capacidade disso. Tem muito trabalho científico, inclusive quem pesquisar na internet, que o pessoal, eles são charlatões, eles vão enganar, eles vão tapear a pessoa, né? A cirurgia espiritual não é verdadeira. E tudo para quê? Para que a pessoa ganhe dinheiro. O que mais, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa nesses temas? Vamos dar sequência? Ó, aí
qual a visão espírita da cirurgia espiritual? A visão espírita, ela tem que ser focada no espírito, nem no perispírito, nem no corpo. O espiritismo é uma doutrina filosófica. Nós temos que focar a nossa cura espiritual, o espírito verdadeiro, não a cura perispiritual. Se eu me sentir bem, se eu achar que eu devo fazer, se eu tiver que recomendar isso para algum parente, para algum paciente, tudo bem. Mas a gente tem que focar na cura verdadeira. E a cura verdadeira, gente, a gente sabe qual que é. É a reforma íntima, é a mudança de postura, a maneira como a gente encara as dificuldades, ter mais paciência, resignação. Essa é a verdadeira cura espiritual. Então, se a gente for, como médico espírita, focar em alguma coisa, não deve ser em cirurgia espiritual. A gente tem que focar nisso daqui. Gente, no capítulo, ela fala, e já está acabando aqui, tá? No capítulo, ela cita aí, no finalzinho aí do capítulo Terapias, quem leu, essa questão de cirurgias psíquicas, tá? Então, uma coisa é cirurgia espiritual, outra coisa seria a cirurgia psíquica. Cirurgia psíquica, a gente não tem vasta literatura. Ela cita esse livro, Entre a Terra e o Céu, que é do André Luiz. E lá nesse livro, eu trouxe aqui um trechinho, o Clarencio, que é o mentor lá que está ajudando o André a entender as coisas do mundo espiritual, após a oração, eles estavam atendendo um paciente e ele aplicou forças magnéticas no campo cerebral de um espírito desencarnado que estava obsediando uma casa lá. E aí eles quiseram ajudar esse espírito, ajudar o pessoal da casa, né? E ele aplicou forças magnéticas no campo cerebral. O paciente revelou-se mais intensamente abatido. A cabeça pendeu-lhe sobre o peito, desgovernada e sonolenta. A corrente de força devidamente dinamizada no magnetismo arrancá-lo-á da sombra anestesiante da amnésia. Então, o que ele fala nesse capítulo da Terra e o Céu? Esse paciente, ele estava ali vinculado como obsessor dentro da casa e que ele nem sabia por que ele estava ali. Ele se atraía energeticamente à dona da casa, que era a neta dele, na verdade. E estava prejudicando o ambiente da casa pela condição espiritual ruim dele. Os espíritos amigos quiseram ajudar, o André Luiz no meio, né, o Hilário e Clarencio, que eles estavam ali. E para ajudar, o Clarencio fez essa cirurgia psíquica. Ele não lembrava de nada, até porque ele ficava com o pensamento fixo ali no momento local, né? Um espírito ainda muito atrasado, preso à materialidade. E aí ele conta isso aqui pra gente no capítulo, que eu tirei esse print aqui. O Clarencio fala assim, a mente, e essa aí, gente, é a parte que tá no livro, tá? No nosso livro, A Alma da Matéria, é a parte que a Marlene traz. A mente, tanto quanto o corpo físico, pode e deve sofrer intervenção para reequilibrar-se. Mais tarde, a ciência humana evolverá em cirurgia psíquica, quer dizer, ela vai desenvolver em cirurgia psíquica, quer dizer, cirurgia da mente, tanto quanto hoje vai avançando em técnica operatória com vista às necessidades do veículo material. Ele está falando assim, ó, que aqui na Terra a gente vai evoluir na cirurgia da mente, tanto quanto hoje está super desenvolvido as cirurgias do corpo. No grande futuro, o médico terrestre desentranhará um labirinto mental com a mesma facilidade com que atualmente extrai o apêndice condenado. Então, a cirurgia psíquica seria uma coisa diferente da cirurgia espiritual. A cirurgia espiritual a gente realiza no corpo espiritual, perispirítico, para curar o corpo físico. A cirurgia psíquica é diferente. Ela vai tentar fazer com que a mente, ou seja, o campo lá do perispírito que relaciona com a mente, seja modificado. No caso aí em questão, né, para melhorar a memória do indivíduo desencarnado. Bom, gente, esse era o que eu queria trazer.
aproveitei aqui desse capítulo da Terra e o Céu, que é fantástico esse livro, o médico do porvir, para sanar as desarmonias do espírito, precisará mobilizar o remédio salutar de compreensão e do amor, retirando-o do próprio coração. Sem mão que ajude, a palavra erudita morre no ar. Então, a importância da gente colocar na nossa prática diária, todos nós, como profissionais da saúde, o amor. Só ficar falando com o paciente não basta, né? Nós temos que demonstrar com o nosso paciente verdadeiramente que a gente se preocupa com ele e que a gente quer a melhora do paciente. Aí, realmente, a chance de se curar é muito maior. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Eu vou abrir aí para vocês, se vocês quiserem comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Espero que tenha esclarecido. Tudo certo? Ok, então. Podemos, então, fazer o nosso encerramento aí. Alguém quer comentar? Muito bom, Roger, muito bom. Muito aprendizado, muito bom. Legal. Na reunião que vem, está mais ou menos programado, gente, da gente ver meditação e prece. E aí a gente vai fazer esse processo também. Tentar ver o que tem de artigo científico e, a partir desse artigo científico, trazer depois a explicação espiritual. Porque meditação e prece é bem diferente. Já tem muito trabalho científico em cima disso. Então, a gente vai tentar responder aí as perguntas científicas e espirituais. Quer falar alguma coisa, gente, Gabi? Tudo certo? Muito legal, né? Ficam as recomendações aí para nos orientar, né, com relação às cirurgias espirituais, e cai sempre nessas questões mesmo, a gente identificar mesmo a sintonia, né, com o amor, com o comprometimento com o próximo, né, essa questão financeira é muito importante, porque na doença, né, todos nós ficamos no estado de fragilidade, né, e às vezes as justificativas utilizadas para cobrança, então assim, é por causa do material, não é para mim, sempre vai ter alguma justificativa que talvez possa tocar o coração daquela pessoa que está desesperada, né, está fragilizada, está buscando, né, alguma coisa. Então, assim, acho que é importante a gente ter sempre em mente para nós e para orientar os pacientes, né, que por mais que seja um estado de fragilidade, a gente sempre tem que estar disposto a dizer não quando surgem esse tipo de coisa, né. Então, tudo que vier de mediunidade através de cobrança, principalmente, né, que envolver questões materiais, cai fora, né, porque Deus vai mostrar outros caminhos, né, e se a gente seguir bem, assim, estudar bem o Evangelho, seguir os ensinamentos de Jesus, a gente vai se respaldando aí, né, se protegendo e sabendo orientar também, né. Foi muito bom, Rogério. No João de Deus, por exemplo, a cobrança era feita através de medicamentos. Então, fazia cirurgia e a pessoa tinha que levar o remédio para casa. E aí se cobrava em cima desse remédio, além da venda de coisas, de souvenirs, né? E a gente sabe que a pessoa que conseguiu uma grande cura, às vezes fazia grandiosíssimas doações. Até a Oprah lá dos Estados Unidos veio fazer cirurgia com ele, ele ficou conhecido mundialmente. Então, quando envolveu a questão financeira, aí a coisa piorou mesmo. Então, a gente tenta imaginar o tanto de obsessor que ele não devia ter à época, tem ainda hoje, né, para fazer as coisas absurdas que ele fez. E aí a gente tem esse exemplo do Chico Xavier, né, porque ele recebia também doações imensas, né, porque ele beneficiou, ele ajudou muitas pessoas com a mediunidade dele, e pessoas que tinham posses, então ele ganhava muito
muitos recursos financeiros, mas não utilizava nada para ele. Tudo ele revertia para quem precisava, para instituições de caridade. E é isso, assim, a gente tem que ficar esperto, né, com a forma que vai ser apresentada essa cobrança, porque dificilmente vai ser assim na lata, né, ó, é tanto, né, mas a gente fica atento a esse tipo de coisa, né. Isso que a Gabriela está falando é verdade. Eu presenciei várias vezes no Em Visita com o Chico, que a pessoa chegava e dava o dinheiro para ele, ou no envelope, eu dava o dinheiro mesmo na mão, ou o cheque. Ele punha no bolso, ele nem via quanto era. E a próxima pessoa que ele encontrava que tinha necessidade, ele andava, né? Ele já dava aquilo lá, ele nem perguntava quanto que era. Ele nem olhava, por exemplo, a quantia que era, sabe? Ele já passava para outra pessoa, assim, na hora. Aquilo nem esquentava no bolso dele. E tem Por que isso ter a importância do autoconhecimento o tempo todo, né? E a transformação da pessoa, sendo médium ou não, para que ela possa fazer um bom uso daquilo que ela está recebendo como dom, né? Isso mesmo. Ok, pessoal. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Vamos lá? Então tá. Vamos então fechar os nossos olhos, agradecer muito a Deus, o nosso Pai Criador, embora ainda criaturas tão ignorantes, tão pecadoras que somos, mas viemos, Senhor, pedir a Ti o Teu consolo, o Teu carinho, que nos abrace a todos, que abrace aos nossos pacientes, aos nossos familiares, a terra que hoje sofre as amarguras da pandemia, as dores econômicas, as dores físicas, as dores psicológicas. Senhor Jesus, querido amigo, ampara todos nós, que a sua luz possa se fazer presente no nosso país. Agradecemos mais uma vez, Senhor, tudo o que temos. Agradecemos o nosso corpo, perfeito ou não. Agradecemos a nossa condição material. E pedimos força para superar as nossas dificuldades. Nos auxilia, Pai, a termos paciência, a respirarmos fundo diante das dificuldades e seguirmos em frente. Senhor Jesus, com a sua autorização, damos por encerrada a reunião desta noite. Que assim seja. Boa noite.